A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso tema desse trimestre, Separados para Deus. Hoje a nossa aula é a aula 10 e o tema é arrependimento, perdão e santificação. Desde já quero convidar você que está me assistindo, a se inscrever no nosso canal ABMP-TV. Clica também no sininho para receber todas as notificações e deixa um comentário, que esse comentário fortifique e fortaleça os nossos outros irmãos. Vamos lá para a nossa aula? Então vem comigo! Então hoje, na nossa lição de número 10, com o tema arrependimento, perdão e santificação, nós estudaremos esse tripé. Esse tripé é fundamental para que o cristão tenha uma vida saudável, um relacionamento saudável com Deus. A santificação nós estudamos nas lições anteriores, e eu até te incentivo que você busque assistir elas. Nós estudamos que a santificação ela é pontual, ela é processual e ela é final. Pontual porque ela muda de vez a vida do cristão, e o cristão já não vive como vivia antes, porque agora ele se sente constrangido pela presença de Deus que é santa, e ele busca santificar-se. Então, ela é também processual, pois no dia a dia o cristão precisa buscar santificar-se, e ela será final quando nós formos glorificados, quando Cristo voltar e levar a sua igreja para perto de si. E aí, então, o resumo da lição vai trazer o seguinte: o caminho da santificação, então essa santificação como um caminho, como um processo, ela passa pelo quê? Por duas ferramentas importantes na vida do crente: o arrependimento e o perdão. Então hoje nós aprenderemos quão importante é arrepender-se dos pecados, e aprenderemos também que o perdão ele é fundamental quando nós nos perdoamos, quando nós perdoamos os nossos irmãos e quando nós também quando nós nos livramos de toda a raiz de amargura que pode brotar no nosso coração e nos impedir de ter, como eu disse anteriormente, um relacionamento saudável com Deus. Então, no nosso texto principal, vai tratar o seguinte: ele está escrito em Isaías 1, capítulo 1, verso 18. Antes de eu ler, é importante a gente entender em qual contexto essa profecia ela está inserida. Nós estamos falando de uma sociedade, a sociedade, essa profecia ela é destinada a Judá, ao povo de Judá. Esse povo, eles estavam em um grande motim sobre o reinado de Acás e Manassés. O povo se voltou de tal forma à idolatria, que Deus vai usar o profeta Isaías a dizer: vocês não são como os bois, porque os bois reconhecem seus donos. O povo de Israel está longe de mim. Já não entende mais, já não ouve mais a voz de seu Deus. Vocês estão machucados, vocês estão destruídos. E é nesse contexto que Isaías vai profetizar o seguinte: que a profecia de Deus para o povo não era somente de destruição, mas era uma profecia de restituição. Deus queria reestruturar o seu povo. Então ele faz um chamado: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E no ano de 2022, muito se problematizou a música Algo Mais Que a Neve, dizendo que Algo Mais Que a Neve era uma questão racial. E vamos entender o que o contexto da Bíblia está falando. Deus está prometendo: embora vocês estejam sujos pelo quê? Pelo pecado. Embora vocês estejam rubros como a púrpura, manchados, em outras versões vai dizer manchados com carmesim, e a gente tem que entender que o carmesim era uma tinta que quando ela entrava em um tecido era impossível se retirar aquela tinta daquele tecido. Então o que Deus está dizendo ao seu povo? Ele está dizendo o seguinte: embora vocês acreditem que seja impossível, embora vocês creiam que seja impossível que vocês sejam limpos dos seus pecados, a promessa é a seguinte: eu, Deus, os tornarei brancos como a neve. Vocês serão limpos dos vossos pecados. Quando? Aí o texto vai continuar dizendo: se vocês obedecerem o que eu digo. Então, já de início, Deus quer que nós nos arrependamos das nossas más atitudes e que nós nos voltemos a Ele arrependidos
porque é por meio do arrependimento que ele pode nos revelar a sua vontade, a sua preciosa vontade. E aqui eu quero estabelecer, um crente, um cristão, não deve jamais viver segundo a sua própria vontade, jamais querer viver segundo os seus próprios desejos. Há muitas orações nos dias de hoje que colocam Deus contra a parede. Se Deus não fizer o que eu quero, se Deus não me dar o que eu quero, eu me volto contra Ele, eu não o obedeço. Mas o cristão verdadeiro, ele não ora segundo a sua própria vontade, ele ora: Senhor, revela em mim a sua vontade. Senhor, manifesta no meu coração a sua vontade, que eu viva a sua vontade, que eu viva segundo, Senhor, o teu querer. Assim é uma verdadeira e preciosa oração de alguém que busca estar num processo de santificação. É uma oração: eu me arrependo dos maus caminhos que eu tomei, eu me arrependo das vontades que muitas vezes te desagradou, ó Deus, porque eu quero viver segundo a sua preciosa vontade. É assim a oração de um cristão verdadeiro. E o nosso texto bíblico, e eu sempre gosto de frisar o nosso texto bíblico, né, que está localizado em primeira carta de João, né, o capítulo 1, o verso do 7 ao 10º. Eu vou me ater, né, principalmente a esse trecho, porque esse trecho ele traz exatamente o nosso tema, né? Então, essa carta de João provavelmente foi escrita entre o ano de 85 a 90 depois de Cristo. João, provavelmente, nessa época, era um dos últimos apóstolos vivos. Então ele vai trazer assim: eu estou falando para vocês, né, entre o verso 1 até o verso 7, ele vai falar assim: eu não estou falando para vocês de algo que eu apenas senti, algo que foi falado, não, eu estou falando do que eu vivi, eu estou pregando para vocês o que eu vi, do que eu ouvi de Cristo, né? Então ele vai começar dizendo no verso 7: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, ou como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então ele vai começar dizendo sobre a comunhão cristã. E é importante que nesse verso, né, nesse capítulo 1, João ele vai tratar que a nossa comunhão ela é baseada, né, e isso eu trago da nossa Bíblia de aplicação pessoal, tá? Então a comunhão cristã ela está baseada em 3 princípios importantes. Primeiro, no testemunho da palavra. É a palavra que mantém os cristãos unidos, é por meio da palavra que nós temos comunhão uns com os outros, né? Ponto 2, a comunhão ela é mútua, ela depende da união dos crentes, não depende de uma disposição de você querer ser unido, né, com o seu irmão. E terceiro, ela é diariamente renovada pelo Espírito Santo. Então, um cristão verdadeiro, ele tem comunhão. E como nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, ele pode e ele tem poder de nos purificar de todo o pecado. No verso 8, ele vai continuar dizendo: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então ele está dizendo, ele vai debater aqui 3 pontos. Nessa época, eu quero já trazer isso para os irmãos, nessa época havia um florescer, né, de uma religião chamada gnóstica. A religião gnóstica era uma religião que mutuamente ela acreditava em tudo. Então ela trazia de forma simultânea todas as fés e todas as crenças possíveis. E a gente sabe muito bem, claramente, que aqueles que professam a fé em que acreditam em tudo, obviamente não estão crendo em nada e vivem a sua vida de vã maneira, né? Então essa religião ela dizia o seguinte: olha, vocês não têm pecados. Olha, não há pecado no que eu trato. Eu posso muito bem agir como eu quero, como eu bem entendo, como eu penso, como eu acho, e aí eu já trago já para a nossa realidade, e ao mesmo tempo ser santo. Eu posso viver de qualquer maneira, porque esse corpo aqui é um corpo mortal, é um corpo desprezível, é um corpo que não presta para nada. Então, logo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque ele não tem validade nenhuma. E aí o apóstolo João vai falar o seguinte: se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos, porque não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só voltando ali no verso 7, tá? Ele fala: se andarmos na luz. E aí eu trago aqui
O que é andar na luz? O que é andar na luz? Né? Sempre há esse contraste na Bíblia, né? Luz e trevas, como luz a verdade, trevas a mentira, luz a pureza, luz tudo que há de bom, tudo que há de perfeito na presença de Deus, trevas o mal. Então o que é o chamado, né? O chamado à moralidade, chamado à luz. Então luz aquilo que é moral, trevas aquilo que é imoral, a injustiça. Então, onde está escrito isso? Em Provérbios 6:23, o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, ou seja, a lei é uma luz, traz luz para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Salmo 119, verso 105. A muito firme palavra dos profetas é luz que alumia o lugar escuro, né? Em 2 Pedro 1,19. E em Isaías 5,20 está escrito assim: chamam o bem de mal e o mal de bem, como um sentido de moralidade. Eles trazem o que é bom como sendo ruim e o que é ruim como sendo bom. Trazem a escuridão como luz e a luz como escuridão. Então, o que ele está chamando aqui? Né? Ele está chamando nós a vivermos na luz, a vivermos sobre a pureza, sobre a verdade, sobre a moralidade de Cristo que há de perfeito, né? Que nós possamos nos basear em Cristo para viver essa pureza, né? Então, se a gente confessa os nossos pecados, que é o verso 9, eu retomo o verso 9, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a forma de andarmos na luz é como? Confessando os nossos pecados a Jesus, porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele é a luz. E só assim nós teremos perdão de pecados. E aí ele retoma dizendo, se nós dissermos que não pecamos, fazemos-los de mentiroso. Quem? Nós fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos mentirosos. Ou seja, porque Deus já revelou que em nós há pecado, que em nós não há perfeição. Então, a pergunta que fica é o seguinte, se Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados e por meio da morte de Cristo, nós temos perdoados todos os nossos pecados, por que então nós devemos confessar os nossos pecados? Primeiro, porque quando nós confessamos, nós concordamos com Deus que os nossos pecados, eles existem, e nós não estamos nem mentindo para Deus, nem para nós mesmos. Segundo, nós estamos assegurando que não há segredo entre nós e Deus, ou seja, nós estamos assegurando que o nosso relacionamento com Ele é tão verdadeiro que nós não temos vergonha de contar quem somos de verdade. E o terceiro ponto é que nós conhecemos a nossa natureza propensa ao pecado, mas nós também revelamos que nós temos fé em acreditar que Deus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Então é nesse contexto que nós estamos tratando da nossa lição que tem como título Arrependimento, Perdão e Santificação. E agora, na nossa introdução, como eu disse anteriormente, ela traz o seguinte, o caminho para a santificação. Ela passa necessariamente pelo quê? Pelo arrependimento e pelo perdão. Eu quero trazer, então, a primeiro ponto, que é mais importante. A santidade não significa perfeição. Santidade não significa que eu sou perfeito e que essa santidade deve me excluir das demais pessoas, que essa santidade não me permite viver no meio de pessoas que não são perfeitas, porque eu sou tão perfeito. Pelo contrário, nós vamos ver então que a santificação, que a santidade que Cristo nos dá, ela é o inverso de entendermos que nós somos perfeitos. Pelo contrário, ela nos revela que a nossa natureza ela é pecaminosa, que a nossa natureza ela é triste e deplorável, que nós precisamos de Cristo e é só por meio da sua graça que nós alcançamos misericórdia, que é por meio da sua graça que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, tá? Então, nós vamos entender aqui o conceito, né? E aí vai trazendo o nosso tópico 1, santidade e arrependimento, que as definições que existiam na época, porque nós precisamos entender que a sociedade romana, a sociedade na época de Jesus, ela baseia-se muito, né, daquilo que era o entendimento grego, da filosofia grega. Então, o que era a perfeição na cultura grega? A perfeição na cultura grega, como definição, ela estava relacionada a algo que era
imutável. Então, algo que não precisava de mudança, porque aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa alterar, logo não é perfeito. E um dos maiores filósofos que trazem essa ideia, né, para a cultura grega é o Platão. Platão ele vai trazer isso muito bem estabelecido na teoria das ideias. A gente encontra isso muito no mito da caverna, tá? O mito da caverna, ele vai explicar claramente o que seria essa teoria das ideias. Ele conta que certos homens estavam presos pelo pescoço e pelos seus braços dentro de uma caverna, e havia apenas uma luz, a qual refletiam imagens que eram passadas, e cada um tinha uma noção do que era o sol que estava adiante, né? Certa vez, um desses homens ele consegue se desprender, e ele vai e encontra então essa luz. E ele volta e começa a contar como era o verdadeiro sol, que ele era redondo, que ele era claro, que ele iluminava tudo o que acontecia ali, tudo que estava ao redor. E o que acontece? Os outros presos fazem questão de o matar. Então o que ele está dizendo aqui, o que ele quer trazer, que a teoria das ideias é aquilo que é superior. Aquilo que te torna tão superior ao ponto de que o mundo sensível, aquilo que você acha, né, aquilo que você vê simplesmente, ele não é capaz de suportar essa verdade superior. Então ele vai trazer o seguinte, segundo ele, o mundo sensível é o que se percebe pelos sentidos. E esse mundo ele é inferior, tá? Então, com as suas variações e mutações, é apenas uma sombra do mundo real, que é o mundo das ideias. Né? Então ele é construído de formas puras, de ideias perfeitas, fixas e imutáveis. E como que ele fazia para alcançar esse mundo das ideias? Só poderia ser conhecido através da razão pura, que é desenvolvida por meio da sua dialética. Tá? Então, como eu disse, é encontrado na República, esse mito da caverna, que é uma conversa entre Sócrates e Glauco. Tá? Então ele estabelece muito bem isso, que é essa ideia de que você sair da caverna é buscar esse mundo superior. Então para ele, perfeito era algo que não era possível ser mudado. Né? Algo que não era possível ser, era algo que você olhava e não procurava nele algo a ser mudado. Então, obviamente, se a gente olha para o ser humano e nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que não há nada de perfeito em nós. Por quê? Porque há um chamado muito grande em nós querermos mudar, em nós querermos ser melhor, em nós querermos muitas vezes ser diferentes. Então, só o fato de partir de nós a mudança, nós já não temos perfeição alguma. Né? Então, o que é também para a cultura judaica? Para a cultura judaica, a perfeição ela está baseada principalmente no quê? No relacionamento e na moral. Como que a gente pode encontrar isso? Exemplos, né? Eu trago aqui exemplo a lei mosaica. Então, em Êxodo 20, você vai encontrar Deus falando para o povo o seguinte, não terás outros deuses além de mim, ou seja, não há outro relacionamento além de mim, é relacionamento. Não farás para ti nenhum ídolo, é relacionamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, relacionamento e prática, e moral, e cultura, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então ele está falando de moral, ele está falando de costume, né? Honra teu pai e tua mãe, moral, costume. Não matarás, costume, moral. Não adulterarás, costume. Não furtarás, moral. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, moral. Não cobiçarás, moral. Então, para os judeus, o que era perfeito era se você vivesse segundo a lei, segundo aquilo que era moralmente estabelecido, segundo aquilo, um relacionamento puro com Deus. Né? Então, era isso que era perfeição. Então, resumindo, né, a filosofia grega era algo imutável. O ser humano é mutável, então não há nada de perfeito nele. Para a cultura judaica, era perfeição relacional e moral. Então, para Jesus era ainda mais. Jesus encontrava a perfeição quando nós somos capazes de sustentar, de suportar a imperfeição. Então, quando nós somos capazes de amar e suportar aquilo que é imperfeito, logo há perfeição nisso. Então Jesus é perfeito por quê? Porque ele nos amou sendo imperfeitos. Por isso há perfeição nele. Né? Principalmente isso está muito estabelecido nos ensinos de Paulo e também nos ensinos de Jesus. Tá? Então, só continuando, né, dentro do nosso tópico, santidade e arrependimento. Sabemos então, por meio disso, por meio de tudo que é estabelecido, né, que não há ninguém perfeito a não ser Deus. Porque Deus é imutável. Né? Porque Deus é perfeito em seus relacionamentos com o homem, não há nele injustiça, não há nele mal, não há nele nada que o desabone. Então Deus é perfeito, Jesus é perfeito. O cristão, então, ele se torna coparticipante da natureza divina.
mas mesmo sendo coparticipante, porque quando Cristo morreu, ele morreu por nós. Então nós morremos com ele. E quando ele foi glorificado, quando ele ressuscitou, nós também seremos glorificados com ele. Mas mesmo sendo coparticipante, nós temos que entender que nós somos sujeitos a falhar, que nós somos sujeitos a pecar. A nossa santificação não é algo que a gente merece, não é algo que a gente conquistou, não é algo que a gente por merecimento alcançou. Pelo contrário, a nossa santificação é graça. A nossa santificação é misericórdia concedida por Deus, revelada em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, com uma morte de cruz, comprou-nos com seu sangue puro. Então é por meio de Jesus, por meio da misericórdia de Deus, que nós temos o nosso processo de santificação. Então nós temos que entender o que é o arrependimento. O que é arrepender-se? Porque tem muitas pessoas que interpretam o arrependimento como remorso. E aí nós vamos entender aqui que remorso é aquilo que te prende ao passado, que te prende a lamúrias do que já passou. Tem gente que vive a sua vida inteira falando assim, eu queria tanto não ter pecado, eu queria tanto não ter feito tal coisa, eu queria tanto. Isso é remorso, irmão. Jesus não te chamou para ser um cristão cheio de remorso, cheio de lamúrias pelo que passou. Você errou? Errei. Me arrependo do que fiz, mas eu sei que por meio da morte de Jesus eu alcancei misericórdia e sou perdoado. Então quando você desfaz do perdão que Cristo te deu, você também desfaz da morte dele. Você diz que a morte dele não tem validade. Por quê? Porque eu ainda sou arrependido pelo que já passou. Então Jesus não te chama então Deus não te chama para viver de remorso, para você viver de lamúrias do passado. Pelo contrário, o arrependimento ele te permite viver um futuro diferente, ter atitudes diferentes. Eu pequei, eu errei, mas agora eu já não faço mais. Se antes eu adulterava, já não adultero mais. Se antes eu falava palavras de baixo calão, já não falo mais. Se antes eu agia de forma impura, já não tem mais atitudes impuras. Se antes eu falava qualquer coisa, já não falo mais. Por quê? Porque agora eu sou perdoado, eu tenho consciência que eu fiz errado, mas me arrependo e por meio do meu arrependimento busco a Cristo, que é perdoador, que é galardoador, que é o único que pode nos perdoar. Então, o arrependimento é entender que Cristo tem poder para perdoar aquilo que você fez de errado, para perdoar os seus erros do passado e não viver se lamentando. Então, há muitos casos, há muitos relatos de irmãos que acreditam que pelo seu passado eles perderam a salvação por algo que foi feito. A mera dúvida se há salvação ou não, há um coração constrangido. Mas há a importância de entender que Cristo tem poder de perdoar todos os nossos pecados. Que Cristo tem poder de te perdoar. Então, o cristão não é alguém que nunca erra, mas é alguém que está disposto a se arrepender. Alguém que tem um coração aberto a arrepender do que fez de errado, porque se importa mais com o relacionamento que tem com Deus do que com a sua própria vontade, do que o seu próprio querer, do que aquilo que ele acha ou pensa. Né? E aplicando para os nossos dias, tem muitas pessoas que querem viver as suas vidas como pensam, como bem querem, falando o que querem, tendo relacionamentos como querem, mas Deus não está nos chamando para viver assim. Deus está nos chamando para ter um relacionamento tão íntimo com Ele que nós temos claramente em nós a sua vontade. Que você possa procurar sempre estar em arrependimento, estar contrito, para que a sua vontade seja deixada em segundo plano e que a vontade soberana de Deus haja sempre em sua vida. E aí eu trago também uma frase do nosso comentarista da nossa revista, que ele traz o seguinte: pecado na vida do crente é um acidente, é algo incomum, tem que ser algo incomum, tem que ser algo não esperado, porque o cristão busca sempre a vontade de Deus, logo não tem espaço para o pecado. Então, se há um pecado, se há algo errado, é um acidente e não um hábito, uma prática, algo comum, algo que ele cauteriza tanto a mente dele que ele já não se importa, já não vê aquilo como pecado mais. E eu estou falando que para Deus, pecados não existem medidas. Pecado é pecado. Se você mente, se você subtrai algo de alguém,
se você passa o seu irmão para trás, se você deseja o mal para o seu irmão, para Deus é pecado e você precisa se arrepender antes que seja tarde, antes que sua mente seja cauterizada e você já não perceba que está pecando, que está agindo contra Deus e que você não possa mais ter o coração contrito a procurar arrependimento. Deus está nos chamando para uma vida de santificação em que nela haja arrependimento, que haja nela vontade de seguir a vontade de Deus, que haja em nós vontade de seguir a vontade de Deus e não o nosso próprio desejo, tá? Então, lembre-se, não é o fato de querer arrepender sempre que também vai nos fazer pecar sempre, pelo contrário. Se você pecar, que você está sujeito a pecar, como eu disse anteriormente, que você possa se arrepender, tendo a ferramenta do arrependimento como algo em que você busque agradar a Deus. Nosso subtópico 2, o cristão precisa aprender a perdoar o seu próximo. Você precisa aprender a perdoar a si e aprender a perdoar o seu próximo. E aí, o nosso comentarista vai trazer um ponto importante que está escrito em Mateus 6,12. Jesus está ensinando como orar, né? E ele ensina o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras versões, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, para você receber perdão, você precisa perdoar. Né? Então, para você receber perdão de Deus, há uma necessidade importante. Você precisa aprender a perdoar. O perdão ao próximo, a justificação, após a justificação, é colocado como algo condicional. Você quer ser perdoado por Jesus? Você quer ter perdão de pecados? Então, aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a perdoar quem tem te ofendido. Aprende a perdoar quem tem lançado dívidas contra você. Aprenda a perdoar quem tem lançado calúnias contra você, quem tem te dito mal. Por quê? Porque você quer perdão? Então, aprenda a perdoar. Há uma frase que muito me traz impacto quando eu a ouço, porque quando você não perdoa, você pega todo o fardo daquilo que foi feito contra você e o carrega durante a sua vida toda. Porém, quando você aprende a perdoar, você libera esse fardo e tem uma liberdade em viver plenamente. Então aprenda a perdoar para que você não carregue o fardo daquilo que fizeram contra você. Aprenda a perdoar porque é por meio do perdão que é liberado. Não há nada mais contra você. Então é por meio do perdão ao próximo que você também será perdoado. E o terceiro, o cristão deve se livrar de toda a raiz de amargura. É o nosso subtópico 3, tá? E aí, isso está escrito em Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então entenda, segui a paz com todos e a santificação. Há uma conjunção coordenativa, né? E essa conjunção coordenativa ela é aditiva e não alternativa. Não é uma escolha seguir a paz com todos ou a santificação. É seguir a paz com todos e a santificação. Há uma condição. Você precisa necessariamente, para alcançar a santificação, perdoar, liberar perdão, se livrar de toda a raiz de amargura. Não adianta você dizer que perdoa e continuar jogando essas acusações contra o seu irmão. Continuar lembrando aquilo que o seu irmão fez contra ti e você diz que perdoou, mas não perdoou, porque hora ou outra você volta a esse assunto, porque se você não tiver paz, você não tem santificação. Quer santificação? Quer ser puro? Quer um relacionamento com Deus? Lembra? Relacionamento. Santificação processual é ter relacionamento com Deus, é criar relacionamento com Deus. Entenda, você só terá uma plena santificação se você entender que você precisa seguir a paz com todos. E é até engraçado, né, que o escritor em Hebreus ele vai trazer o seguinte: é necessário seguir a paz com todos. Então ele traz aí seguir a paz primeiro para depois alcançar a santificação. Para depois alcançar a santificação como um processo. Então entenda, você precisa ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. E aí eu gostaria de trazer essa frase, né, que me traz muito à memória a importância do arrependimento e do perdão. Né? O pecado original está em nós como uma barba. Como uma barba. Barbeamos hoje, parecemos apresentáveis e o nosso rosto está limpo. Amanhã
nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecermos na terra. Então há uma importância em que você se arrependa daquilo que você faz de errado, porque o pecado é como a barba, que pode surgir eventualmente se você se descuidar. Então não se descuide em manter uma santificação, não se descuide em compreender que há importância em se arrepender e liberar perdão. Arrepender, liberar perdão enquanto estivermos na terra. Porque é só por meio de arrependimento e perdão que nós teremos um relacionamento com Deus. É por meio de arrependimento e perdão que nós teremos um processo de santificação em que nós possamos ter comunhão com Deus. E aí o subtópico 3 vai trazer exemplo de pessoas arrependidas. O primeiro que ele traz está exatamente em Lucas 19, 9. Zaqueu, tá? E eu gostaria de ler com vocês. Está em Lucas, abra aí comigo, Lucas 19, 9. Gostaria de ler e ir comentando com vocês essas duas histórias que são muito importantes. E incentivo que você, professor, abra a sua Bíblia e leia essa história, para que vocês vejam a riqueza de detalhes que há nessa história. No verso 19, do capítulo 19, no verso 1 ao verso 10, está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. E aí é importante a gente estabelecer que o chefe dos cobradores de impostos provavelmente estava em Jericó, porque Jericó era uma cidade extremamente movimentada. Então ele estava ali como uma forma de ter algum lucro naquela cidade. Ele estava andando por ali para ter algum benefício, para ter algo a mais. Então ele estava justamente ali, o chefe dos cobradores de impostos, alguém muito importante, para que ele tivesse lucro naquela cidade. Só que ele ouviu falar provavelmente que Jesus estava passando. Ele então tem uma curiosidade em conhecer Jesus, só que ele não imaginava que Jesus já estava fitando os olhos nele. Porque é muito importante a gente entender que se você é submerso por uma grande multidão, como está escrito, que ele não conseguia olhar por cima da multidão porque ele era de baixa estatura, a gente tem que entender que Jesus estava cercado de pessoas. Como Jesus percebeu que só uma pessoa subiu em uma figueira? Porque se ele está olhando para as pessoas aqui, como ele dificilmente vai enxergar o que está ao redor, à distância. Mas a gente entende que Jesus já tinha um plano para Zaqueu. E aí Jesus fala assim: desce depressa, hoje devo me hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, aí o que me entristece, o povo começou a se queixar. Ele foi hospedar na casa de um pecador. Há quantas vezes que muitos julgam aqueles que estão procurando estar próximo de Deus, aqueles que estão procurando estar próximo de Jesus, como pecadores, e querem impedir que esses cheguem e alcancem misericórdia. Então, não seja alguém que impeça um Zaqueu de se aproximar de Jesus. Pelo contrário, se alegre, porque Jesus salva. Jesus pode perdoar pecados, até mesmo daqueles que nós não acreditamos que possam ter perdão. Jesus pode salvar o seu vizinho. Jesus pode salvar a sua família. Jesus pode salvar aquele em que de ninguém é esperado nada. Mas Jesus espera muito. Então, sem demora, ele desce e leva Jesus até sua casa. Enquanto isso, Zaqueu levantou e disse: Senhor, muito provavelmente aqui, Zaqueu já tinha ouvido Jesus falar. Zaqueu já tinha entendido o que Jesus estava falando. Zaqueu já estava contrito com o seu coração. Porque se você quer, e aí uma das nossas lições que foi ministrada pelo nosso irmão Tiago Mana, falou, o que nos constrange, o que nos traz a importância da santificação é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ouvir Jesus, ouvir a sua palavra, nos constrange a mudar de atitude. E olha só a transformação de ouvir a palavra de Deus causa no coração de Zaqueu. Ele levanta e disse: Senhor, eu darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes. Ou seja, olha a fé desse homem que ouve a palavra e muda a sua vida. Ele é perdoado. Ele é perdoado. Jesus responde: hoje chegou salvação na tua casa. Pois este homem também é filho de Abraão. Não só de sangue, ele não está querendo dizer que ele é filho somente de sangue, mas filho de fé, alguém que tem fé. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Essa é a missão de Jesus, buscar quem estava perdido. Então entenda, há salvação para sua casa, porque o Senhor está hoje vindo te buscar.
Ele vem buscar aquele que está perdido, aquele que tem o seu coração contrito e busca arrepender-se. Se eu fiz algo de errado, Senhor, me perdoa, farei diferente. Se eu tirei de alguém, se eu explorei de alguém, darei 4 vezes mais. Olha o tamanho da fé de Zaqueu. Então, ele foi perdoado. Ele foi perdoado porque ele se arrependeu do que havia feito de errado. E o segundo exemplo é o exemplo da mulher que é pega em flagrante em adultério, tá? E isso está escrito em João 8, do verso 3 ao 11. E eu incentivo muito que você tenha essa leitura com os seus alunos. Está escrito o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram-a diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que essa seja apedrejada. O que o Senhor diz? Então, nós já vemos aqui a intenção. A intenção aqui não é que essa mulher fosse alguém que arrependesse daquilo que ela fez. Pelo contrário, eles queriam aqui somente instigar Jesus e mostrar assim, se ele defender a lei de Moisés, então ele está indo contra ela, porque em muitos casos ele abre brechas. E se ele não obedecer à lei, ele está sendo complacente, ele está sendo alguém que negligencia a lei, diferente do que ele disse que veio para cumprir. Então, aqui eles estão querendo colocar Jesus em uma saia justa. Aí eles falam, qual que é a sua posição? Procuravam apanhá-lo em uma armadilha. Ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então se inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos até os que restaram mais jovens. Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela responde, não, Senhor. E Jesus lhe disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. E aqui há uma coisa interessante. Quando eles ouvem essa palavra de Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, vai saindo do mais velho ao mais jovem. Ou seja, aquele mais velho teve a oportunidade de pecar mais, então ele está consciente que ele pecou mais. E o mais jovem que pecou, que teve menos oportunidades de pecar, vai saindo em seguida, porque também é consciente do seu pecado. Então seja consciente que você errou. Mas entenda que se você arrepender-se e buscar-se ser diferente na presença de Jesus, há perdão para você também. E aí Jesus diz para ela, onde estão os seus acusadores? Alguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. Aí alguém pode dizer assim, Jesus está sendo alguém muito brando com a lei, porque não fez não só cumprir, como disse que ela está perdoada, ela pode ir. Só que há uma coisa que Jesus diz, vai e não peques mais. Há uma importância que o cristão entenda que se há arrependimento verdadeiro, não há nele nenhum desejo em continuar com a prática do pecado. Não há mais nele nenhum sequer vontade de pecar novamente, porque ele foi realmente perdoado, ele arrependeu-se e foi perdoado por Jesus. Ele foi perdoado dos seus pecados e assim ele já não tem mais desejo nenhum em pecar. Então, a nossa conclusão vai trazer o seguinte: nós aprendemos que não existe perfeição humana, nós não somos perfeitos, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida em santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, como eu disse, bem como buscar o arrependimento sincero, não forjado, não montado, um arrependimento que de verdade te constranja, porque é mais importante agradar a Deus do que a mim mesmo, que é a base para o caminho da santidade. Então entenda, quer ser santo? Quer viver em santidade? Então busque arrepender-se dos seus maus caminhos. Entenda que Jesus é poderoso para te perdoar. Então, por meio do perdão que Cristo libera a você, né? Porque você perdoa o seu próximo, que não há raiz de amargura no seu coração, você entende que pode ser perdoado. Então, viva uma vida em santidade plena. Viva uma vida em santificação. Viva um processo de santificação. E é isso que eu desejo para sua casa. Que você possa cada vez mais ter um relacionamento íntimo com Deus. Que a sua santificação te aproxime de Deus, como eu disse nas anteriores aulas, e te distancie do mundo.
e que por meio dessa santificação você entenda que você pode ser perdoado e que há salvação para você e para sua casa hoje. Isso eu concluo. Paz e graça. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te dê graça. Que Jesus derrame todas as bênçãos sobre a sua casa. E que por meio da sua vida você seja abençoado. E que por meio de você, que por meio dos seus ensinos, muitos venham ser abençoados. É tudo o que eu desejo. Até uma próxima. Que Deus os abençoe. Até lá. Retificando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui. Clique no sininho. Comente alguma coisa, o que você achou da nossa aula. E que esse comentário sirva também para edificar os nossos irmãos. E peço para você, compartilhe essa aula com mais alguém. Que por meio da sua vida alguém seja abençoado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.